Andrelina, isso, agora deu certo. Agora sim. Agora. Prontinho, tá tudo Eu vou ok. só ligar a luz aqui, porque a luz do dia acabou. Ai, é rápido aí, né? É muito incrível. Gente, o nosso Brasil é muito grande, é muito bonito isso. Eu tive em Rio Branco, o ano passado, assessorando uma semana de filosofia. Eu fiquei encantada assim com Acre e já tinha ido a Manaus também para um curso de filosofia em Edstein, mas fiquei encantada. É um mundo diferente. Andrelina, você pode baixar um pouquinho a sua tela. Isso, joia. Pronto. Eu não tô vendo, não tô me vendo agora porque eu tô vendo o Prezi, né? Tá, ótimo. Mas Pronto. tá tudo ótimo. Pronto. Acho que agora deu certo, melhorou o som. Estão todos me ouvindo? Sim. Gente, desculpa, porque até então estava tudo ok no computador, né? E aí, como estou usando o Prezi e não o Slide, ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu gosto muito da apresentação, que ela é bem ilustrativa e acaba conversando muito com o meu contexto de pesquisa. E, na realidade, eu trouxe ele hoje, mais assim, ilustrativo, porque pelo menos eu penso que a gente precisa levar isso meio como uma conversa mesmo, né? Aí eu procuro trabalhar muito assim, no sentido da roda de conversa de uma coisa muito mais tranquila, mais leve. Lógico, a gente trabalha com a perspectiva teórica para entender a vivência, para entender o momento, mas trazendo esse entendimento de algo mais pessoa a pessoa, que a perspectiva fenomenológica nos proporciona, né? Então, assim, já pode começar, Maria Cecília? Tem... Então, vamos lá. A minha querida orientadora está aqui conosco, né? Eu fico muito grata de participar com vocês nesse momento. Peço desculpa novamente que a nossa previsão era para quase meia hora antes. Vou passar alguns pontos bem rápidos que não são mais teóricos. Eu quero me ater aqui nesse momento muito à questão da experiência, da vivência que foi fazer essa pesquisa, a trajetória. Quero trazer uma contribuição de um caso que está aqui no slide, de como está hoje no contexto atual, né? Porque apesar a coleta de dados dessa pesquisa foi feita há cerca de quase 2 anos, mais ou menos, mas muitos desses adolescentes eu mantive um contato, não um contato terapêutico, mas um contato, porque, como vocês ouviram a apresentação da professora Maria Cecília, eu sou psicóloga no contexto educacional e escolar. Então, eu continuo tendo acesso com a mesma temática. A inquietação da pesquisa, ela surge da vivência, da experiência, da angústia, né? Então, todo esse contexto é que eu vou trazer um pouquinho para a gente conversar. E como o método fenomenológico se encaixou perfeitamente, tanto para a pesquisa quanto para a experiência laboral atual que eu venho desenvolvendo no contexto escolar. A minha pesquisa foi saúde mental de adolescentes, e aí que se autolesionam, né, e não automutilação, porque aí eu vou explicar um pouquinho desse contexto, como a orientadora, a professora pós-doutora Joelma, um pouquinho do porquê disso, tanto a minha inquietação ela surge enquanto experiência, enquanto psicóloga, né, vendo notícias, tendo contato com adolescentes nessa realidade, e aí como eu havia falado, eu ia trazer um pouquinho desse contexto, a pesquisa, quando ela surge dessa inquietação, a gente fica sempre com uma coisa assim, né? Tem algo que não está fechando. Eu preciso dar uma resposta que não é uma resposta para o indivíduo, mas uma resposta para a coletividade. Então, por que não uma resposta mais ampla, né? Com levantamento científico e contribuições acadêmicas. E eu já tinha um contato com a fenomenologia na graduação, com a professora Joelma, tanto no estágio básico que eu fiz em posto de saúde, quanto na experiência
de pesquisa e disciplina também que a gente pagou. Então, uma coisa que eu falei no outro encontro foi muito isso. O contato com o Russell, ele ocorre ainda na graduação e não só na pós-graduação. Então, de uma certa forma, o método ele já não surge para mim somente no processo da pesquisa, ele vem bem antes, né? Já vem antes da minha formação. Então, isso é muito interessante, porque o método em si, para quem, até mesmo para psicólogos que estão iniciando, que não conhecem, apresenta uma certa dificuldade, porque as etapas, ela envolve você se despir, né? Você se despir de um julgamento, você se despir de uma ideia preconcebida sobre sobre o fenômeno que se apresenta. Então, essa etapa pré-reflexiva que a gente chama, que é da inquietação. E aí o fenômeno da autolesão, ele surge de um contexto micro, pelo menos assim, da inquietação micro, enquanto profissional, enquanto atuação, e parte para uma pesquisa macro, né? Que aí eu começo fazendo esse levantamento, como é que está aqui no estado, como é que está nas escolas, contato com outros profissionais, isso tem ocorrido com vocês, isso não tem. E aí eu comecei, nesse período, percebendo que não era um problema meu, Andrelina, psicóloga dentro da escola, era um problema maior, né? Então, isso cabe uma pesquisa. E aí a gente foi vendo que já é considerado, né? Na época da minha pesquisa, já era considerado um problema de saúde pública, não mais nem a nível Brasil, mas um nível muito maior, né? Nível mundial. Inclusive, a gente tem cartilha, a gente tem documentos da OMS falando sobre o problema. E então, assim, é um problema complexo que requer um olhar complexo, né? Então, assim, a gente percebe que no Brasil as pesquisas que têm sido desenvolvidas, elas têm se apoiado muito na perspectiva psicanalista do indivíduo, ou numa perspectiva muito positivista. E uma das minhas inquietações também, por já ter esse contato com a fenomenologia, não é essa a resposta que eu quero, né? Eu acredito que não preenche a lacuna da minha inquietação. Então, no período, eu prestei a seleção para o mestrado e já entrei no mestrado com a ideia de pesquisar sobre autolesão em adolescente. E a Joelma super acolheu a proposta e a gente entrou com o método, a gente começou a fazer essa pesquisa. No interstício da pesquisa, já no finalzinho de 2019, saiu a Lei 13.819, que fala sobre a autolesão no contexto das escolas e também das unidades básicas de saúde, mas ela fala num contexto de notificação compulsória, né? E aí eu trago um pouquinho na dissertação dessa discussão, que ela vem como uma política pública, mas ela ainda necessita de ser trabalhada, né? Porque ele fala de uma capacitação, de uma formação profissional que os poderes públicos ainda não têm oferecido. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho, que a partir disso também surge um produto técnico em cima da minha proposta, exatamente pensando nessa formação do humano, né? Nessa possibilidade de multiplicadores, de outras pessoas multiplicarem conhecimentos de como auxiliar esses adolescentes nessa fase de desenvolvimento. E algumas questões norteadoras como esse adolescente vivencia esse fenômeno da autolesão nos ambientes em que ele vive. Né? Como que é para ele? Como é que ele se sente? Qual o sentido? Qual a direção que ele está dando? Né? O que motivou o adolescente a vivenciar essa autolesão? Pensando ali no sentido que a Edith Stein traz entre motivação, a força vital, nesse sentido. Como elemento de suporte, a gente entra na complexidade da rede, né? E aí a gente pensa essa intersubjetividade entre a construção da subjetividade a partir da minha intersubjetividade, esse meu encontro com o outro, o papel da comunidade na perspectiva de steiniana, né? Inclusive, eu vou apresentar um pouquinho mais à frente as categorias, quando elas surgem a partir exatamente desses questionamentos, né? Como, a partir do momento que é descoberta, como que ele lida, como que as pessoas ao redor lidam. E aí,
eu trago aqui algumas coisas, por exemplo, do senso comum, da mídia comum, que a gente acaba vendo no cotidiano. Por exemplo, a escola, a família, as pessoas ao redor, elas não estão preparadas para lidar com esse fenômeno, que nem é uma tentativa de suicídio, não chega a ser necessariamente. Pode-se chegar, mas não é um pré-requisito, mas também não é um comportamento saudável, é um comportamento de que algo não está legal, que eu não estou me sentindo bem. E como isso, ele precisa ser acolhido. Mas não é só quem faz, mas quem está ao redor. Por isso a importância de se trabalhar a rede de apoio. Por exemplo, essa reportagem que saiu em Tocantins, né, no G1, a mãe diz assim, quando a escola liga, minha reação foi gritar. A minha reação foi gritar, diz a mãe ao ver o braço da filha machucado. A escola liga e diz, olha, sua filha está fazendo isso. Então, assim, até pensando nesse contexto, foi que a minha pesquisa foi desenvolvida. Como que essa escola pode lidar, né? Qual o preparo que a escola precisa ter? Porque até isso são coisas que surgiram na pesquisa que vão influenciar o desenvolvimento dessa pessoa em relação ao processo do saudável. Aqui eu trouxe, né, o exemplo, a lei que foi sancionada, eles chamam de automutilação. No meu caso, e aí eu explico, né, que o objetivo da pesquisa foi identificar e analisar as vivências psicológicas desse adolescente. Eles precisariam estar em idade escolar, não necessariamente poderia ter até mais de 18 anos, mas precisaria frequentar a escola. Então, ser adolescente. Então, como diz o ECA, entre 12 e 18 anos, era um dos critérios, né? Mas, infelizmente, eu tive que descartar. Nós tivemos que não incluir algumas pessoas. Por exemplo, eu tive contato com uma criança de 9 anos que mantinha a prática da autolesão. Não entrou na pesquisa, mas foi acolhida e prestada serviço numa outra proposta, mas não como a parte da pesquisa, né? Porque não se encaixava nos critérios. E não só a questão dessa idade escolar. O objetivo da pesquisa também é identificar como essa rede de apoio estava funcionando aqui. E aí, antes de passar um pouquinho mais para frente, compartilhar com vocês assim, a minha qualificação, a Joelma vai falar um pouquinho. Eu tive o prazer de ter a professora Ângela Alisbelo na minha banca, porque a minha qualificação ela ocorreu no mesmo período do seminário que nós organizamos, a professora Joelma organizou junto com o professor Andrés, da USP, e aí eu tive o prazer dela participar, e uma das contribuições dela foi exatamente essa parte de contextualizar aqui a Amazônia, né, a Roraima, Boa Vista, como que esse fenômeno se dá, se tem alguma influência, se tem alguma relação, se isso é só um maneirismo, ou como que se dá essa vivência numa perspectiva mais cultural, né? E foi muito interessante também as contribuições que ela colocou, que aí quando a gente amadurece isso, e aí surgem alguns temas do referencial. Ele é trabalhado em 3 pontos, né? Então, o adolescente e a autolesão, né? E aí a gente nasce da perspectiva do levantamento bibliográfico que foi realizado, conceitos, e eu diferencio de chamar de autolesão e não de automutilação, porque na perspectiva fenomenológica a gente não quer trabalhar, pelo menos, né, de estar o doente, a gente quer trabalhar a pessoa como ela se apresenta, então é muito importante isso, porque o objetivo não é rotular, colocar numa caixinha, mas essa liberdade que ela fala dentro da teoria dela, que é muito importante. Então, a gente trabalha em cima do conceito da autolesão, porque o conceito da automutilação ela traz uma perspectiva mais ali positivista, uma perspectiva do lado da Algola Rondo, não que seja errado, mas que não atendia a nossa necessidade. Essa questão conceitual ela é muito importante dentro do contexto da pesquisa para que, de fato, a gente consiga atender os nossos objetivos e o problema do qual surgiu, né? Contextualizar o que existia de pesquisa nesse contexto já,
né? A gente pôde perceber, como eu falei, que dentro da perspectiva fenomenológica, com olhar para o comportamento de autolesão, quase ínfimas as pesquisas, tanto artigos como estudos de caso, muito pouco, muito mesmo na perspectiva do indivíduo, né? Mais ali do positivismo. Como que ocorre essa rede? Porque a gente sabe que é um comportamento que ele pode evoluir para algo mais grave. Então, era importante trabalhar dentro da dissertação essa rede de apoio, as políticas de promoção e de prevenção de saúde no contexto desse adolescente, principalmente no contexto da escola, e também trazer um pouquinho dessa perspectiva da psicopatologia fenomenológica, também os conceitos e contribuições. Depois eu vou deixar os present em PDF para que todos tenham acesso. Aqui eu trago um pouquinho do porquê de automutilação e não autolesão, como eu falei. O Dalgalon Armando, ele coloca a automutilação como um comportamento mais grave, aquele comportamento que é irreversível, então há uma perda do tecido que ele não pode ser recomposto, né? Mas arrancar olhos, órgãos, alguma coisa nesse sentido. E a autolesão, ela vem numa perspectiva de atos que são intencionais, eu tenho a intenção de me machucar, mas eles são mais superficiais, podem vir a evoluir, né? Mas eles têm um intenso conflito também entre eu quero me machucar, mas ao mesmo tempo eu não quero me machucar. E é nítido isso durante a entrevista, que aí eu vou falar, já entrar no método, quando no contato com os adolescentes eles trazem essa vivência, um sentimento ambivalente. Como eu falei, a estrutura de todo o trabalho, ele é nessa perspectiva desse slide que eu mostrei. A metodologia, ela tem duas etapas, tanto a parte do levantamento bibliográfico, quanto a parte da pesquisa de campo, e aí a gente trabalha com o método fenomenológico empírico de Jorge Souza e com as ampliações que foram feitas de Feijó e Goto, e também do pós-doutorado da professora Espíndola, sob a orientação do professor Tomé Kiriagoto. Então, eles pegam o método e eles trazem mais para a perspectiva da pesquisa em fenomenologia, que preconiza os conceitos de Russell, né? Então, assim, a minha pesquisa, vocês vão ter acesso ao livro, que a Joelma vai falar um pouquinho. Então, eu me aproprio, junto com a Joelma, muito dessa reformulação, nessa perspectiva, que dá uma clareza melhor para a pessoa que vai ler, uma facilidade para entender como que, de fato, esse método, na prática, ele foi empregado, né? Aqui são alguns dos artigos, vou deixar disponível também para vocês na parte do levantamento bibliográfico. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, porque o meu objetivo é a gente falar mais do método do que da pesquisa em si. Algumas teses, a parte da metodologia. Tá. Essa parte aqui é importante, né? Então, no método fenomenológico, uma das partes mais importantes é esse contato com o outro, essa entrevista, né? Essa primeira etapa transcendental. Então, você está diante de um adolescente que, para ele, aquele comportamento, só o fato dele ter aceitado participar da pesquisa já é uma grande vitória no sentido dele reconhecer que ele precisa de ajuda, porque a própria entrevista fenomenológica ela tem esse caráter terapêutico. Então, não é só você coletar dados, é você dar a oportunidade dessa pessoa se apresentar do jeito que ela é, do jeito que ela está se sentindo, sem julgar. E aí o sem julgar que é uma das partes mais difíceis na perspectiva do método, porque a gente não julga só com palavras, a gente julga com olhar, a gente julga com a postura de corpo. Então, tudo isso é importante. Você, enquanto pesquisador, fazer esse trabalho de introspecção muito antes de você chegar no contato com a pessoa. Então, é uma das coisas que a gente trabalhou muito com a minha orientadora, né, tanto de leitura quanto em prática, para quando chegar nessa pessoa, a gente não acabar conduzindo para um caminho que não era o que ela estava disponível. Então, o tempo que a pessoa nos disponibilizava, o momento, a forma, tudo isso é muito importante.
Então, eu sempre procurei deixá-los livres. Como era um adolescente, a gente teve o termo de consentimento, o termo de assentimento. Então, não bastava o pai aceitar. O adolescente precisava aceitar, né, participar da pesquisa. E as etapas do método, após a coleta, é fazer essa apreensão desse sentido do todo, né? Eu faço essa primeira leitura, primeira transcrição, depois a leitura, nesse sentido de captar a essência de um modo geral. E só a partir, né, daí é que a gente vai para uma busca dessas unidades de significado. Então, eu primeiro preciso me despir para eu poder encontrar a esse sentido, a partir do que foi colocado. E só depois desse processo é que eu vou transformar essas unidades de sentido numa linguagem de fato mais psicológica, numa linguagem que atenda ao conceito mais científico. E aí chegar às categorias, né? Essas são as etapas do método. Como eu falei, os critérios foram esses que eu comentei anteriormente, os aspectos éticos. A pesquisa ela foi realizada em 2 escolas, tanto a escola na qual eu já trabalhava, quanto a escola, uma outra escola que foi convidada, né? E o processo de captação, de contato, né? Eu não cheguei simplesmente pedindo, mas oferecendo um pouco do conhecimento que eu já tinha da pesquisa bibliográfica, fui dar palestra, fui falar um pouco sobre o contexto, para também não chegar assim. Eu precisava que aqueles alunos se sentissem à vontade, porque a gente sabe que é um comportamento que ele, por si só, para a própria pessoa, ele é um tabu. A pessoa, por si só, ela já não sente a vontade de falar sobre o que faz, porque uma das características é manter o comportamento escondido, né? Então, a descoberta, falar sobre, há uma revivência do sofrimento, uma revivência da dor, tanto pelo julgamento como pela própria ambivalência que a pessoa sente. Então, o contato ele foi feito dessa forma. Que o período que foi realizadas as coletas, um pouquinho de quem são. Eu chamei eles de passarinho, cada um dos adolescentes que participaram tiveram um nome de pássaro, de um pássaro, porque a teoria de Tsai, ela fala de liberdade, né? Então, do voar. E um dos motivos de ter escolhido pássaros foi exatamente isso, porque a gente queria alinhar. Então, a cada pássaro é atribuído o nome, é uma característica desse adolescente e algumas vivências. Aí aqui eu entro um pouquinho dos resultados, mas eu não vou trazer muitas falas. Por exemplo, a síntese descritiva de algumas narrativas. A Andorinha, ela, quando eu a entrevistei, ela mantinha um comportamento no histórico de autolesão há pelo menos 6 meses. O Canário, ele relatou que ele se machucava frequentemente durante o período do ano de 2017, mas não seguia uma linha. Gavião relatou que foi buscar na autolesão uma forma de lidar com os pensamentos que sentia e não sabia lidar. Ele não soube dizer no período quanto tempo, porque chegou a fazer um período, depois parou. Águia vivenciou o afastamento da irmã, ela trouxe a vivência de um bullying no contexto escolar, uma dificuldade de se abrir, de dialogar com a mãe. O Beija-Flor trouxe intensos conflitos vivenciados no contexto da família, em relação ao convívio, e o Fênix fala que ela buscou na mutilação uma forma de se aliviar dos sentimentos que eles haviam sentido. E a partir disso a gente conseguiu perceber dentro das unidades de sentido e significado, esses eixos temáticos, o que era comum a eles e o que era não comum, né? Invariante. Meu corpo marcado foram uma das características das categorias, buscando aliviar a vivência do sofrimento subjetivo. Então, essa foi uma das categorias que perpassou por todos os adolescentes. Em que sentido? O uso do corpo
como uma forma de aliviar a angústia vivida internamente. Aí a gente trabalha a questão dos conceitos de corporeidade, né? Como eles lidam, como o corpo é utilizado para transmitir aquilo que é sentido, essa questão da autoaceitação, da percepção de si, né? A partir do contato com o outro. A segunda é vivendo entre normal e patológico, porque dos adolescentes que participaram da pesquisa, nós tínhamos 2 que tinham diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade, e os outros não tinham diagnóstico, ou porque nunca procuraram, outros porque procuraram e não fecharam o diagnóstico necessariamente. O que nos leva a questionar que não necessariamente todo adolescente que mantém o comportamento de autolesão necessariamente tenha depressão. Então, quando uma das coisas que foi discutida nos resultados finais, nas contribuições, é exatamente se trabalhar o contexto de prevenção, porque como um comportamento que ele acaba sendo muito rapidamente disseminado entre os jovens, no sentido de que nós trouxeram algumas falas no sentido de eu me senti angustiado e não sabia como lidar com o que eu estava sentindo, e eu lembro que o meu colega disse que quando ele se machucou, ele se aliviou, eu tentei, mas eu não foi do mesmo jeito que ele falou, mas da outra vez eu tentei e aí foi assim. Então, essa relação nesse sentido também. Então, como que a escola, por exemplo, uma das coisas que trouxe para a minha prática, né? E aí eu vou conversar um pouquinho para que vocês entendam como que a importância desse trabalho para a prática no contexto, enquanto psicóloga, como que a gente pode pensar em estratégias de prevenção no contexto da escola, não só enquanto psicóloga, mas enquanto professor, enquanto gestor, enquanto família, em que não só a gente esperar que isso venha a acontecer na nossa realidade, mas antecipar com ações de promoção de saúde mental dentro do contexto escolar. Oferecer espaços de fala, oferecer espaço para que esse adolescente ele possa vivenciar um conflito que é normal da adolescência, porque na medida que ele tem espaços para que ele consiga essa estrutura da pessoa, né, que é a questão do espírito, a questão do corpo, que é o que Stein trabalha, psique, na medida que a pessoa ela consegue ter esse espaço, ele consegue dar um novo sentido para aquela dor, para aquela angústia, que na realidade o que a gente percebe na sociedade hoje é o que não há, né? Então, a gente, e principalmente para o adolescente, a gente já vem com aqueles jargões, isso é coisa de adolescente, como muitos trouxeram nas falas deles, isso é coisa de adolescente, isso é para chamar atenção, isso vai passar. Só que o que a gente percebe nas pesquisas é que o adoecimento mental, que a Joelma vai trabalhar mais na frente, com os jovens mais adultos, muitas vezes ele não nasce lá com 20 anos. A angústia no adolescente, a angústia, a depressão, os sinais depressivos, muitas vezes ele nasceu lá na adolescência, só que ele não teve um espaço para ele elaborar, ele não teve um momento para essa força o que deveria ser transformada, se transformasse, né? Então, a Edstrai trabalha com esse sentido da força vital, que foi uma das coisas que eu achei super interessante, que é exatamente isso. No contexto da motivação, é quando você sai dessa psique e entra nessa questão do espírito, que eu tenho consciência, né? Eu consigo ter consciência daquilo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo. E aí a decisão. Enquanto que a gente vê que a maioria das pessoas ela não chega nesse nível, ela ainda está no nível muitas vezes, está ali, mas não está, né? E aí a gente traz aqui as vivências que foram também super comuns, e aí a gente trabalha também com outro conceito, que é essas vivências de conflito nas relações intersubjetivas dos adolescentes. Então, a relação intersubjetiva, não só na perspectiva dos pares, mas na perspectiva com os professores, com os pais. Em que sentido? A partir do momento que eu tenho esse contato com o outro, eu me sinto acolhido, eu não me sinto julgado, eu dou uma oportunidade, novamente, para essa subjetividade tomar uma outra direção, né? Tomar uma outra força. E aí a gente conseguiu trabalhar dentro desse contexto
muito essa questão do sentido de direcionar essa força que antes era para machucar, para muitas vezes ajudar o outro colega, né? Ou falar sobre outros sentidos. E aí a gente percebe que muitas vezes ele não tem espaço. Uma das coisas que a gente observou dentro desse conflito foi o momento da descoberta. Os adolescentes que, ao serem descobertos que se machucavam e tiveram a oportunidade de a família acolher, lógico, a família se assustar, porque é normal, mas a família dizer assim, ok, eu sei o que você está passando, como que a gente vai resolver isso? Como que eu posso te ajudar? E não o que você está fazendo. Então, a pergunta que é feita no momento da descoberta, ela também é desencadeante para que esse adolescente ele mantenha esse comportamento e ele passe a esconder, ou para que ele realmente aceite encontrar outras formas de direcionar essa energia que ele está sentindo, que é autodestrutiva no momento. Então, tem um caso, por exemplo... Oi. Desculpa, não quero te interromper. É que a gente passou 25 minutos. Você acha que, como a gente chegou muito tarde, é uma pena que daí talvez a gente não vá nem conseguir responder perguntas e tal. Você acha que a Joelma conseguiria complementar a sua fala a partir de agora? Que você deu bastante conteúdo, sim, foi bem sim, bacana para a gente. Eu só queria fechar. Tá, eu só ótimo. Queria fechar, Cecília, Maria Cecília, o exemplo que é exatamente esse agora que eu ia falar, de uma das adolescentes que participou na época da pesquisa, como que ela está hoje, por exemplo, tá, né? Ótimo. Que é uma aluna, por exemplo, que ela teve, ela chegou no período da entrevista, no período do acolhimento, tudo. Ela foi uma das adolescentes que já tinha um intenso conflito familiar, não tinha uma boa relação com a mãe, a relação dela era com a avó, ela já mantinha um comportamento já como uma rotina, então toda vez que ela se frustrava, que ela sentia raiva, ou que algo que ela queria não acontecesse do jeito que ela quisesse, ela já usava a automutilação. Então, qualquer objeto, pérfuro cortante, ele servia para ela se machucar. Inclusive, uma das vezes ela se machucou no banheiro da escola, né? Então, assim, era já um caso considerado relativamente com uma gravidade, né? E ela participou da entrevista, contribuiu muito. Uma das respostas que nós fizemos, né? Como falei, a entrevista ela também é terapêutica. Foi tentar encontrar maneiras de suporte para essa pessoa, para essa adolescente, na rede, para a família, na escola, como a escola poderia lidar. Então, assim, oferecer esse trabalho. E esse foi uma das experiências da minha vivência, tanto enquanto psicóloga como pesquisadora, que eu trouxe para a minha prática, né? Que aí eu comecei a oferecer espaços de fala dentro do contexto da escola, não só para ela, mas para outros adolescentes. E a partir dela nós fomos descobrindo que existiam outros adolescentes que mantinham o mesmo comportamento. E aí virou aquela confusão no contexto da escola, né? Alguns chegaram até a dizer que, no caso, que era só influência da mídia, porque foi mesmo o período daquela série que teve no Netflix, que a menina se matava. E os pais vieram, e aí a gente começou a trabalhar nesse sentido de desconstrução, de achar um culpado e olhar para a pessoa, e não para o comportamento em si. Muito trabalhoso, mas o resultado disso foi a gente estar nesse trabalho contínuo, não só de autolesão, mas de trazer a adolescência para um outro sentido, dentro do contexto da escola, e não é só, como eu digo, não é só a psicologia, mas é um trabalho, por exemplo, que eu tenho professoras do ensino médio que param, às vezes, a aula e fazem um momento com os alunos na sala de aula. Que o diretor já chega e pergunta, e aí, tá tudo bem? Mas não é um e aí, tá tudo bem da boca para fora, é um e aí, tá tudo bem, eu quero te ouvir, né? Uma escuta mais atenta. Lógico que a gente continua tendo muitos problemas, eu não vou dizer para vocês assim, a gente não tem mais problema nenhum, mas recentemente nós fizemos uma roda de conversa em referência ao Setembro Amarelo e convidei os alunos que quisessem participar. E essa aluna especificamente foi uma das que participou. E ela me deixou muito feliz, porque eu não esperava que ela fosse falar.
E ela foi uma das primeiras a falar na roda com 30 alunos, a roda virtual, né, em sentido de pandemia que a gente já está. E ela pegou e uma das coisas que ela falou foi assim: talvez vocês não saibam quem eu seja, porque a roda de conversa aconteceu não só com a escola que eu trabalho. Eu convidei alunos da outra escola também que quisessem participar. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu saí de uma experiência que eu não via sentido mais na vida, e hoje eu posso parar, eu posso não ter um dia melhor, o dia que eu queria, as coisas podem não acontecer do jeito que eu queria, mas eu já consigo parar e respirar e dizer: fulana, tá tudo bem que as coisas não deram do jeito que você queria, tá tudo bem que as coisas deram errado, mas respira fundo, amanhã é outro dia. Então, assim, foi ela que falou. A partir da fala dela, outros adolescentes começaram a se identificar e a falar, inclusive sobre esse momento de isolamento que a gente está vivenciando. Então, assim, a gente percebe, e eu sei do custo que foi toda essa trajetória dessa adolescente. Hoje ela está com 17 anos, entrando para os 18, como que para ela chegar nisso e falar como ela está se sentindo para um grupo que não é mais o grupo só íntimo, o quanto que ela se sente, o quanto que é uma vitória a partir da experiência dela. Não só pelo suporte individual, mas pelo suporte coletivo, o acolhimento, a forma como a escola passou a ver ela, a forma como a família passou a ver. Então, foi um trabalho na mesma perspectiva que é o problema de complexidade, que é a autolesão. Então, não adianta a gente achar que um profissional ele vai resolver, mas que uma equipe que é multiprofissional e que a gente precisa trabalhar na prevenção, tanto quanto na intervenção, mesmo das pessoas que já estão mantendo o comportamento. Então, eu queria fechar mais em cima disso, e aí, se vocês tiverem mais perguntas, a gente deixa a etapa, né, professora, para o final, e aí a gente adentra com mais detalhes, se alguém tiver curiosidade, e o Press depois eu disponibilizo para quem tiver curiosidade também, tá? Obrigada. Muito obrigada. Super rico esse trabalho, Andrelina. Muito obrigada. E aí a gente vai passar, então, a fala para a professora Joelma. Eu não sei se ela vai querer fazer alguma apresentação, eu pediria que a Maria Alice a colocasse como apresentadora. Sim, boa noite para todos, boa noite. É uma alegria, uma honra, né, poder estar aqui nesse momento com vocês, partilhando um pouco da nossa experiência, né? Eu preparei uns slides, Cecília. Aqui eu coloquei para o Léo, que não está aparecendo para mim compartilhar, mas eu mandei por e-mail, o e-mail do Léo. Entendi. Aqui para mim não aparece, só aparece o som. E você está sem vídeo, né? Porque pois o meu vídeo, de fato, ele não está bom. Tem umas 2 semanas. Algumas vezes e depois desapareceu durante a fala da Andrelina. Ele não está aparecendo no celular, não? Eu vou colocar aqui no celular. Eu vou iniciar meu vídeo pelo celular, ok? Eu abri aqui o celular para aparecer um pouquinho. Olá. Então, de fato, o meu computador, a câmera, ela não está boa. Hoje mesmo de manhã eu dei aula e o microfone está bom, mas a câmera ela vai e volta, ela não fixa. Então, eu tenho que mandar arrumar. Esses momentos das tecnologias e com as aulas, você nem tem tempo de organizar, né? E preciso levar para arrumar, ver o que é isso. Já desde semana passada. Eu não sei se conseguiram... Agora apareceu compartilhar. Ótimo. Isso, professora, é por aí mesmo, daí tem que clicar em compartilhar, e vai dar a opção das telas para a senhora compartilhar. Tá, mas eu não estou vendo meus slides. Espera um pouquinho, que eu vou procurar aqui. Ele tá ainda não... Será que esse compartilhar pelo computador não está... Peraí. A senhora já está com os está slides aqui já. abertos? Sim. Tá.
Porque funciona assim, professora. A senhora estando com os slides abertos e Ok, clicando em compartilhar, vai aparecer apareceu várias telas. agora. Ok, Isso. agora deu certo. Não, espera aí. O slide está aberto, mas ele não apareceu aqui, não. Espera um pouquinho. Eu uso mais o Google Meet, então quando eu coloco, a gente aparece. Mas não está aparecendo aqui, não, ainda não. Porque será? Agora apareceu. Apareceu. Deu. Vê se vocês estão vendo, me dá um feedback aí. Sim, Certinho. nós estamos vendo. Tá abrindo, Agora né? isso. Mas deixa eu ver Não, o que está abrindo. Uhum. Não, interrompeu o Enquanto está compartilhamento. compartilhando a área de trabalho, né? Em vez de ser só o programa que tem. Não, então espera aí, tem alguma coisa errada. Compartilhar na tela, né? Tem que selecionar o aplicativo que tem a apresentação. Compartilhar a apresentação, né? Sim, coloquei a apresentação. Deixa eu fechar aqui as janelinhas que estão abertas, ver se também não é isso que está dando problema. É aqui a reunião. Por que está aparecendo a página da reunião, meu Deus? Compartilhar. Não. Daí essa página vai ficar. Agora achei. Pronto, agora vai. Agora Ótimo. vai. Meu Agora Deus. só tem. Isso. Tecnologia, meu Deus. Cada plataforma é uma experiência nova. Verdade. Mas vamos lá. Vamos começar a marcar o tempo, né? Então, eu vou trazer um pouquinho da experiência, né? O que eu conversei com a Cecília, o que foi pedido aqui, né? Junto com essa roda de conversa proposta para a gente estar dialogando, né? Dando continuidade na apresentação da Andrelina, então é um trabalho bem interessante. Então, aqui eu vou falar das pesquisas que eu venho desenvolvendo, então aqui eu vou falar um pouco dessa experiência de pesquisa e extensão no método fenomenológico, ok? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho, todas essas pesquisas que eu venho desenvolvendo, ele está dentro de um projeto amplo de pesquisa que é cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho, mas eu não vou falar tudo, só vou falar o objetivo pela questão do tempo e o tema, tá? E a metodologia que eu utilizo. Então, são pesquisas em saúde mental, né? E atenção psicossocial do usuário, da família, do profissional, do trabalhador na rede e na comunidade. Então, o objetivo dos trabalhos, né? O objetivo geral e os específicos são de cada pesquisa. Então, o geral é analisar as práticas de cuidado na saúde mental dos usuários, familiares, profissionais, trabalhadores, nos diversos eixos temáticos, saúde, prevenção, promoção de saúde, né, e saúde mental em diferentes contextos, em diferentes fases de desenvolvimento humano. A metodologia, eu utilizo a abordagem qualitativa, fenomenológica, né, tenho trabalhado principalmente na perspectiva de Russell e de Stein, e, assim, alguns dados a gente tem complementado com algum instrumento, no sentido de complementar alguma coisa. Então, não são todas, são algumas pesquisas, né? E a maioria dos trabalhos, a gente tem abordado a questão, né, dos aspectos psicossociais. Outro ponto que a gente tem colocado também nos estudos é buscar os dados socioeconômicos, né, demográficos dessas pessoas que a gente trabalha, os participantes, né, da pesquisa, seja questão da clínica, seja na escola, seja em qualquer contexto da saúde mental. Então, a gente busca no sentido desse diálogo, né, com alguns conceitos de Edith Stein para tentar, assim, dialogar, né? Seria, assim, um diálogo, umas contribuições dos conceitos de Edith Stein. Eu vou trazer um pouquinho já. Aqui eu coloquei o tema do meu pós-doutorado, né, que eu trabalho em vivências psicológicas profissionais da saúde mental em projeto de inclusão da em CAPS, uma proposta de análise psicológica fenomenológica. Aqui que eu tenho um capítulo que a Andrelina colocou um pouquinho os passos, né, a gente fez a readaptação, a gente apoia, eu apoio as minhas pesquisas, os meus orientandos na psicologia fenomenológica
como eu disse, de Edmundo Husserl, Edith Stein, no método fenomenológico de fazer pesquisa de George Souza, né, e que foi ampliado, né, por Goto e Feijó e seguido, né, Spínola e Goto, no livro Psicologia Fenomenológica e Saúde, né, que, se der tempo, eu falo também mais um pouquinho dele. Então, a maioria das pesquisas, ela tem uma entrevista que é semi-estruturada e aberta. Essas pesquisas, esse instrumento, é um modo que a gente trabalha sempre de caráter terapêutico. Então, toda entrevista, mesmo que seja uma única, ela tem caráter terapêutico, de acolhimento, né, de ajudar não somente a coletar dados, mas muito mais, né? E a proposta da fenomenologia na atitude fenomenológica, essa escuta fenomenológica, que é um exercício, esse treino, né? Como que eu posso ajudar o outro a dar-se conta de si mesmo? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, ajudar a dar conta de si, né? Compreender a si, compreender a relação com o outro, compreender a relação com o mundo, né? Então, Barreira, Cristiano Barreira, que vem contribuindo. Tem até um capítulo dele, né? Eu tenho indicado também para os alunos. Então, assim, é um livro de também cabeceira, né, que a gente tem trabalhado, e ele tem um artigo de entrevista fenomenológica. Então, nesse momento, o caráter terapêutico, né, ele ajuda a gente né, a gente o método, a análise, ela já começa ali no momento da entrevista, né, então ali a análise já começa, não depois, quando você só está com as transcrições dessas entrevistas, né? Que pode ser um encontro, pode ser alguns, vai depender de cada pesquisa. No caso aqui do meu pós-doutorado, eu fiz entrevista com os profissionais, né? E buscando a questão de analisar as vivências dessa dimensão humana no cuidado, né? Dos profissionais que lidam com pessoas com transtornos mentais, psiquiatras, nos CAPs de Boa Vista, né? No processo de inclusão. Então, a entrevista, ela ajuda muito esse material, então fica muito rico desses temas. Também não é o assunto que a gente propôs hoje, mas, né, Cecília pediu para falar de um modo geral das pesquisas, né? Então, eu vou trazer que aqui é o livro, né, é o link, né? Acredito que já está disponível para vocês aí, né? Então, o nome do livro é Psicologia Fenomenológica e Saúde, Teoria e Pesquisa, tá? Vocês estão conseguindo visualizar na tela? Vai me dando feedback. É um e-book, ele é gratuito, tá? Então, esse é o link. Você entra na editora da UFRR, e lá está disponível para baixar em PDF. Eu coloquei o link. E o Léo vai isso. colocar o link aqui para a gente. Isso, ótimo. Já passei ontem para ele. Obrigada. Ótimo, ótimo. Então, e aqui vocês vão ter acesso a esse livro, que os primeiros capítulos, ele tem 4 capítulos teóricos, muito bons. O primeiro vai trabalhar a estrutura do ser humano, tá? Vai ter capítulo que vai ajudar, que é um capítulo também do Miguel Mafu, da FMG, Quem Sou Eu, né? Que vai ajudar perguntas essenciais que eu percebo que hoje, né, as pessoas estão adoecendo porque não se coloca as perguntas existenciais, né, que faz parte, que é inerente à vida de nós. Então, para onde eu vou? Hoje a questão da minha existência, né? Como é que eu vivo a própria realidade? Então, é possível estar vivo diante da realidade, diante de si mesmo, diante do outro, né? E dos acontecimentos. A gente sabe que nesse momento da pandemia, a vida, né, se tornou assim difícil, dramática e desafiadora para todos nós, né? Então, nesse momento, é um momento que a gente tem que buscar o que nos ajuda a manter vivo, né? Diante das circunstâncias cotidianas, né? Que vai se apresentando para cada um de nós. Então, depois tem o capítulo também, como eu disse, do Cristiano Barreira, que trabalha a corporeidade, né? E tem o meu capítulo é o 2, né, que fala um pouco dessas reflexões sobre a fenomenologia, o método fenomenológico nas pesquisas, né, em psicologia, mas serve para qualquer pesquisa, em qualquer área, que é como a gente vem fazendo uma pesquisa, né, empírica, né, psicologia fenomenológica empírica, né, como a Andrelina descreveu os passos, né, que a gente segue o GEORG, mas o último que a gente busca
esses processos psicológicos, que é onde está o psicólogo, né? Então, ele, mais especificamente, ele faz sentido para nós que somos psicólogos, né? Então, a segunda parte do livro, ele tem pesquisas práticas. Então, ele vai ter pesquisas que falam sobre a saúde mental, né? Aí vocês vão ver que a maioria são ex-alunos meus do mestrado, da graduação, da iniciação científica, de monografia, né? Então, tem temas aqui relacionados à saúde mental, tem temas relacionados com câncer, tem um capítulo meu do doutorado do câncer, né? Vivência de pacientes com câncer, né? Em hospital de São Paulo, né? Eu trabalho um pouquinho sobre isso, reflexões na fenomenologia de Edith Stein, onde eu fiz meu doutorado, né, sanduíche, com bolsa CAPES, né, FAPESP, com a coorientadora Ângela Lisbelo, né, a quem eu tive essa oportunidade de poder, né, ser minha co-orientadora e seguir esse percurso que eu venho trabalhando, né? A gente fez um evento, esse livro nasceu de um evento que nós fizemos, né, em 2017, em 2017, 2017, 2018, já estou fazendo confusão, 2018 foi quando a gente trabalhou no projeto do livro, quando eu trabalhei organizando o livro. O evento foi em setembro de 2017, 12 e 13 de setembro. Então, a gente conseguiu, né, veio a Ângela Lisbelo, a professora Aparecida Turolo Garcia, né, que a gente tem uma amizade, né, além de ser grandes professoras, né, eu terminei meu doutorado em 2009, né, e nós podemos, assim, dar continuidade desse trabalho, desses estudos, nessa perspectiva. Então, eu tenho tido alunos que têm, assim, que me seguem nas disciplinas e vai seguindo, né, as disciplinas e querem fazer uma pesquisa, e quer fazer estágio, extensão, que eu vou trazer já já, né, então, assim, eu acho bacana que tem uns que começam a primeira disciplina comigo, já começa a apaixonar com a fenomenologia, né, as contribuições da fenomenologia para a clínica, para a escola, para a saúde, em diferentes contextos. Aqui eu vou trazer as pesquisas, então vocês já tiveram oportunidade das orientações concluídas, né, o mestrado da Andrelina, né, que contribuiu aí com a saúde mental de adolescentes que se autolesionam, que é contribuições da fenomenologia, é um tema, né, como a gente vê que está, assim, em evidência, preocupação, principalmente nesse momento de sofrimento humano, né, eu vou tentar trazer aqui no final, dando tempo, um caso aqui que eu coloquei, né, de uma pessoa que está no acolhimento psicológico online, né, que eu coordeno e supervisiono o serviço. Então, assim, tem temas, né, como eu coloquei da Alcineide Mendes, as repercussões do luto vivenciado pelas mães de crianças e adolescentes com câncer. Tem a Paola, né, Belo, que trabalha também a questão da homossexualidade, a questão da saúde mental, né, e a prática religiosa. Eu estou no momento com 3 mestrados em andamento, que são temas diversos também. Uma que está trabalhando câncer, cuidados paliativos, sofrimento psíquico nos pacientes oncológicos em cuidados paliativos, ela já qualificou, né? E o Tiago Serrão Brasil, ele está trabalhando no grupo de apoio, estou tentando aqui tirar eu vi aqui que tem alguma coisa que está tampando aqui, vou tirar aqui o tá? O Tiago, ele está trabalhando em grupos de apoio com reeducandos em uma cadeia pública masculina, a perspectiva da logoterapia também, eu venho trabalhando com a logoterapia, sentido de vida, né, que é um psiquiatra neurologista que trabalha muito com o sentido da vida, né, nesse momento que a gente vê a necessidade de sentido de vida, né, por isso que ocorre a autolesão, que às vezes a pessoa não encontra sentido de vida, então né, a dor quer aliviar aquele sofrimento, então começa a se cortar, a se machucar, né, e de uma forma de tentar aliviar a dor, né, de modo físico, né. A Giane Araújo, ela está desenvolvendo o trabalho Vivências Psicológicas dos Usuários e Psicólogos do Acolhimento Psicológico Online durante pós-pandemia, né, que ela vai trabalhar no serviço de acolhimento psicológico.
Aqui eu coloquei um pouco como que eu venho trabalhando as pesquisas, estrutura teórica e metodológica, então, acolhimento, aconselhamento psicológico, psicologia e saúde, transtorno psiquiátrico, fenomenologia de Edmund Husserl, Edith Stein, né? Como eu disse, a pesquisa qualitativa, psicologia fenomenológica, psicopatologia fenomenológica de Biswang, Bruno Calieri, né? Essa questão tão importante, sofrimento humano. Então, aqui eu trabalho esse livro meu, tenho indicado muito, tem Antunes e outros, um capítulo que eu também contribuir, né, psicopatologia fenomenológica de Minkowski, Biswang e Bruno Calieri, né, do livro 2018, um tratado de psicologia clínica, muito bom livro, é bem grossinho, e que eu pude, né, fui convidada a participar com os orientandos do professor Andrés, né, o Adriano Holanda também, né, os livros da Alice Bello, seja em italiano, espanhol, está tendo muita referência, né, com tradução em português, então vem crescendo muito, né, aqui eu coloquei só alguns, aqui eu coloquei a questão do método, como a gente vem trabalhando, a questão de compreender, né, no caso, seja o paciente, né, o cliente com autolesão, como que a gente pode ajudar, quem é esse ser humano que está diante de nós, né, conhecer ele, quais as possibilidades que ele tem, os recursos, né? Então, a gente trabalha muito dentro dessa linha, né? A questão de conhecer a comunidade, a história de vida, a temporalidade, né? A questão do como é seu modo de ser no mundo. Então, para fazer uma análise aqui, a gente vai trabalhando nesse sentido, como ele lida com esse corpo. Então, nesse momento, se ele está automutilando, está autolesionando, né? Às vezes, uma autolesão pode tentar até machucar, né? E, enfim, mas no sentido, como a gente sabe que a gente vive uma correlação, corpo-psique, né? O LAIB, o corpo vivente. Então, se o corpo está afetado, a psique afeta, e vice-versa, a psique afeta o corpo, né? Então, a nossa relação com o mundo, a gente é correlação homem-mundo, ser humano e mundo. Então, se a gente está afetado no mundo por alguma coisa, então, como a Adrielina trouxe nos casos clínicos aí dela, né, da pesquisa, as entrevistas clínicas bem ricas, né, no sentido de conteúdo, né, que foi colocado, no sentido de trazer questões, né, que foi nascimento de um filho, os pais são separados, então, assim, a não aceitação da chegada de um filho, a gente vê uma dificuldade de diálogo com essa família, né? Então, tudo isso, ele vai contribuir para a pessoa não dar conta e não digerir daquele sentimento. Então, o feedback que ela tem, né, de não ter recurso para lidar com aquilo, elaborar, aceitar, né? Então, isso tudo acaba indo para a autolesão, né? Se cortar no sentido de tentar aliviar a dor, né? Porque ao nascimento de um filho, a gente sabe que é um sofrimento que pode levar a estresse. Todas as mudanças da nossa vida levam estresse, como agora na pandemia, todos nós. Então, leva um estresse. Então, aumenta a nossa ansiedade, aumenta o estresse. Se a gente não está preparado, todos nós levamos ao adoecimento, né? Então, diante disso, a gente sabe a nossa força vital. Como é que está ativada essa força vital? Essa força vital, ela está fraca, né? E se uma pessoa está fazendo autolesão, é porque provavelmente esse ego, esse eu, né, está enfraquecida. Então, essa pessoa precisa de suporte. Se é uma adolescente, a gente sabe que está em formação, né? Essas pessoas que a Andrelina entrevistou são adolescentes, então a gente vê na idade 13, 14, 15, 16, são jovens, né? Assim, adolescentes que nem chegou a completar, né? 18 anos, não chegou lá. E a gente sabe que não tem maturidade para lidar com tantas coisas novas. Então, separação de pais, né? Tudo é difícil, todos os eventos novos. Então, esse momento da pandemia, lidar agora com aula online, um tanto de aula, sobrecarregado, né? Então, assim, tudo é muito difícil. Quais outras possibilidades que a gente tem que lidar? Então, tentar uma aula mais criativa. Então, a gente tem que ativar a dimensão espiritual, né?
Então, essa dimensão espiritual é esse momento onde a gente vai ajudar o outro na tomada de decisão, que é que, como a gente trabalha essa atitude fenomenológica, a gente trabalha muito na experiência. Então, ajudar a ativar a consciência do outro, né? Reflexões, lembrança, memória, o que ela teve de legal, bacana, trazer a questão, né, da vida saudável, tentar resgatar o saudável nessa pessoa, o bem-estar, né? E a gente sabe que nesse momento da pandemia está todo mundo buscando esse bem-estar, esse equilíbrio, serenidade, que saúde seria isso, né? Então, a pessoa, quando está em desequilíbrio, ela pode, de uma certa forma, né, tá esse momento buscar ajuda. Então, se ela sinaliza isso para alguém, isso já é um sinal. Então, ali, né, entrevistas da Andreli no trabalho que ela fez, ela foi identificando essas pessoas, né, a partir foi criando grupo, oficinas, né, rodas de conversa, então um espaço para que não só os adolescentes com autolesão, mas que tem algum transtorno psicológico, né, que a gente sabe, se não trabalha antes, se a gente não identifica, não reconhece, não ajuda a gente, isso pode, né, levar a um transtorno psiquiátrico, pode levar a uma tentativa de suicídio, não somente a uma autolesão, mas algo mais, né, que exige a nossa atenção, né? Então, tô vendo que o pessoal está saindo aí, né? Maria Cecília disse que a Leandra saiu. Não, A Rita. não, eu falei para todo mundo que a gente vai ficar até 8h30, né? Então, aqueles que não Então, têm... só para concluir, Cecília, eu vou tentar colocar aqui um pouquinho, falar do meu projeto de acolhimento. Eu acho que eu já coloquei um pouquinho da estrutura do ser humano, né? Quem é esse ser humano? Então, Oi? nós ainda temos 36 participantes, e eu falei que quem não puder ficar até o final, a gente vai ter a aula gravada. Mas já tem perguntas que estão no chat, então pode ficar tranquila, Joelma. Termina e depois a gente abre para as perguntas, vai ter meia hora. Ok. Aqui eu coloco um pouquinho o trabalho que eu venho, né, coordenando e supervisionando, é o acolhimento psicológico online. Ele é vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que está dentro do programa de enfrentamento, de apoio e enfrentamento à pandemia da UFRR. Então, é um trabalho que eu venho desenvolvendo com 5 psicólogas que foram supervisionando as minhas, né? Todas já são formadas, essas 5, e tem 5 estagiários, né? Que estão contribuindo nesse momento do trabalho. Então, a gente tem feito semanal a supervisão, a gente faz reunião do trabalho, então, como que se inscreve, tem um formulário digital, né? E a gente vê como essa questão foi nascendo, como surgiu esse trabalho, foi com a necessidade também, né, e também a provocação, né, também da universidade, da reitoria, né, colocar essa questão da psicologia que pudesse criar um trabalho online, né, e depois foi lançado um edital aos professores, então eu, né, coloquei esse desafio, né, lancei o desafio, a proposta, e nesse momento também eu estava me reorganizando, porque eu tinha toda uma rotina na minha vida, então também passou um tsunami na minha cabeça, e né, eu tinha antes das 8 meus filhos na escola, antes das 6 a gente pegava, eu, meu esposo, e agora a gente está nesse momento, né, de a gente tem essa aproximação mais estreita, então de manhã fica a cuidadora, na hora do almoço a gente ajuda, né? Tem alguém para me ajudar, mas depois fica com a gente. Então, nesse momento, a gente vê que toda essa mudança, né, vem ajudando também o outro. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Eu penso que é um momento que eu tenho percebido o trabalho bastante útil para ajudar o outro, né? Eu tenho sentido um feedback positivo nos psicólogas do serviço, estagiárias, coincidência, são só mulheres, são 10 mulheres, né? Que está contribuindo, mas, assim, a gente tem tido feedback bem bacana delas, assim, com melhoras com os clientes que estão buscando, a gente tem feito 3 encontros, em alguns casos, fatores de risco, a gente tem feito até 4, né? Então, quando né, tem aparecido a maioria de alta ansiedade,
estresse, né, sinais depressivos, pensamentos suicidas, alguns até com tentativa, mas alguns já tinham tentativa de suicídio antes de fazer a universidade. Tem caso que não é de agora, é tentativas de antes. Então, diante de uma situação estressante, situação difícil, né, de superação, né, a pessoa mostrava dificuldade de falta de sentido de vida, né? Então, eu coloquei assim, que o acolhimento, ele vem beneficiando, a gente tem ajudado muitas pessoas, que tem sido, né, um suporte de cuidado e prevenção do sofrimento dessa população universitária. A nossa maior clientela, a gente já tem quase 100 inscritos e a gente já fez uns 60 atendimentos, né? Então, assim, a gente ainda está com uma fila, ainda acabou ficando fila, né? Criando fila, mas assim, a gente agora aumentou mais estagiários, né? Nesse último mês, então a gente está correndo aí, quinta agora tem supervisão, então assim, elas essa semana está atendendo, então está fechando casos, abrindo novos casos, né? Como alguns casos não tem como deixar, né? A gente tem dado suporte no sentido de buscar atendimento especializado gratuito. Então, a gente indica as UBS, que tem possibilidade, os CAPs, né? Enfim. Então, o objetivo seria isso. Então, a finalidade é ajudar, dar esse suporte não presencial, acolhimento, né, orientação, para minimizar essa dor e sofrimento psíquico que a pessoa está, né, diante dessa pandemia vivenciando. Então, a gente trabalhando temas, né, relacionados às preocupações que a pessoa, como são muito universitários, então eles têm muitos conflitos, né, muitos aí antes de voltar às aulas, a gente voltou às aulas aqui no FRR em setembro, né, então, assim, algum recorte de fala, as pessoas, né, os adolescentes questionavam muitas coisas nesse momento, da preocupação, como seria voltar, como seria a aula online, então já tinha todo um sofrimento, né, será que eu vou dar conta? Sempre aquele medo do desconhecido, né? Então, o público são alunos, né, a maioria é universitária, como eu disse, mas a gente está aberto para docentes, técnicos efetivos e terceirizados. Eu já coloquei como participar, no caso, só alunos da UFRR, né, técnicos, como eu disse. A gente tem um formulário digital, entra na página da psicologia, então a pessoa preenche o formulário, vai para o agendamento, né, o primeiro agendamento do atendimento. Normalmente a psicóloga ou estagiário entra em contato pelo WhatsApp e vê uma possibilidade de uma plataforma. A maioria tem sido deles a preferência no Google Meet. Então, nesse momento, a gente vem trabalhando com essas pessoas. As principais dificuldades que a gente encontra é como lidar com essa rotina, né, que eles vêm passando. Então, algumas colocam, né, questionam, mas como viver uma vida saudável, já que estamos sem aula e impossibilitados de ir em espaços coletivos de sociabilidade. Então, assim, eu vejo que isso é um ponto que, agora a quarentena aqui, né, o isolamento diminuiu um pouquinho, porque aqui, final de agosto, abriu shopping, barzinhos, né? Então, assim, mas a gente sabe que ainda está exigindo a máscara, os cuidados, distanciamento, né? Não é que liberou, mas devagar, com todo o controle, né? O shopping aqui, todo mundo que entra mede a temperatura, né? E as mesas tudo separada, mas no sentido que a gente sabe que o adolescente, esse momento, eles querem o quê? Estar junto com os outros, né? É o momento da identificação, a comunidade deles é dos pares, né? Dos próprios adolescentes. Então, é esse momento que eles sentiam muita falta dos amigos, dos parentes, né? Das pessoas próximas. Então, isso levava a ficar dentro do quarto, isolado dentro do quarto, né? Então, isso acabava mostrando sinais depressivos, de ansiedade, né? Então, aqui a gente trabalhava, eu tenho trabalhado na supervisão em relação a isso com as psicólogas estagiárias, ajudar sempre a conhecer quem é esse ser humano diante de nós, né? Partindo do seu lugar, do singular, né? Da pessoalidade, quem é. Então, sempre trabalhando essa estrutura do ser humano, quem ele é, como é que ele está vivendo a vida, a história de vida nesse momento, né?
como que está a própria realidade, né, existencial, como está a temporalidade, como ele se vê ali na história de vida, e a questão do futuro, que a gente tem ficado muito atento, porque questão do projeto de vida, né, o sentido de vida. Então, o que está levando muitas vezes ao adoecimento é a falta de sentido de vida, de um projeto de vida. E a gente sabe, se é um projeto de vida, né, a gente, de fato, fica perdido, né? E o que pode levar a um adoecimento, né, psíquico. Então, aqui a gente vem trabalhando essa possibilidade do que a pessoa tem saudável, o que ela gosta, então a gente busca atividades de recreação, teatro ainda não, desculpa, eu queria falar cinema em casa, né, com pipoca, enfim, né, adolescente gosta, né, chamar um primo, pelo menos só um, né, o estar com os pais também, né, então a gente tem que pensar, criar coisas de modo saudável, né, uma boa alimentação, né, também poder chamar os amigos pela câmera, parentes, pessoas de confiança, né, então, esse momento a gente vai ajudar a reorganizar o outro com criatividade diante dessas mudanças que estão sendo impostas, né? Então, como que eu posso auxiliar esse outro nessas mudanças diante da vida, né? Então, tudo isso, eu estou vendo que está cheio de mensagem aqui, né? Então, que tipo de recursos? Então, a gente trabalha muito nessa linha, seja no acolhimento, seja na pesquisa, a gente sempre busca também o recurso que a pessoa tem, né, olhar o futuro, a temporalidade. E para concluir aqui, né, eu acho que o tempo já está se esgotando, eu coloquei a questão da complexidade do ser humano, né? Aqui eu já vou tentar responder já a pergunta aqui. Aqui tem, você chegou a analisar os componentes do método fenomenológico de Russell, sua sintonia com o método de George, você notou boa transposição, facilitou a compreensão das reduções fenomenológicas, variação idética. Sim, a gente, como eu disse, a gente trabalhou o método de George, mas a gente ampliou nos processos psicológicos, né? E tem toda uma crítica em cima dessa questão, né, a redução fenomenológica, né, e as variações idéticas de Amadeu George, né? Então, ali a gente focou, não procurando fazer uma representação social, mas tentando fazer uma psicologia fenomenológica empírica nos processos psicológicos que apareciam nas falas, nos depoimentos, né? Aqui tem outra pergunta, né? É um método seguro para a descoberta de sentido e significado de vivências? Então, o que a gente ainda está explorando, estudando, né? Nesse sentido, penso que essa ampliação que a gente tem feito dos processos psicológicos, eles ajudam a psicologia fenomenológica empírica, no sentido de buscar, né, os processos psicológicos, né? E a gente tenta fazer essa atitude fenomenológica numa redução transcendental, né? Nessa questão da contribuições de Russell, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta lançar um pouquinho e ir para além do George. Então, no capítulo 2, a gente discute um pouquinho, né, o que eu fiz do meu pós-doutorado, a parte teórica. Então, a gente coloca nesse sentido de ajudar a estar identificando esses processos psicológicos. Aqui eu ia trazer, né, 2 casos para concluir, mas já é 7h10. Cecília, eu tenho tempo ainda. Eu acho que já deu 20 minutos a minha fala, né? Acho que já deu. Já deu, mas se você quer falar de um dos casos... Eu vou trazer, então, um segundo, um pouquinho, e o caso de autolesão, né, que é um estudante universitário, né, então ele chegou com a queixa ele colocou no formulário, né, digital online, né, que ele tem se sentido muito irritado, cansado, raiva, né, pensamentos suicidas. E na entrevista, ele, né, colocou também a dificuldade dele de aceitação do pai, né, da família, das pessoas. Então, ele se sente muito o olhar do outro incomodado em relação a ele. Então, o olhar do outro dói mais, né? Então, ele está vivendo muito conflito ainda, a questão da identidade sexual.
que é o momento dessa crise, né? Que o adolescente, o início da vida adulta jovem, né? 19 anos, não é um adolescente, está iniciando a vida adulta, mas ainda é bem jovem, né? Então, é um momento que ainda é estudante, que está buscando a sua identidade, quem sou eu no mundo, qual é o meu papel, qual é o meu lugar, né? Fazendo uma universidade para marcar um lugar, certo? Então, é um momento que ele tem sentido muita dificuldade de aceitação do outro, isso tem doído muito nele, e com esse sofrimento ele tem sentido muita raiva, ele diz, ninguém liga para mim, né? Que eu peguei um recorte de uma da entrevista, está indo, né, para o segundo, fez o segundo atendimento, né? A gente vai ter supervisão agora. Então, assim, a gente vem trabalhando isso e ele coloca, sinto muita dor no corpo, né? Então, ele tem somatizado. Então, como a gente colocou, se a mente, né, a psique não está bem, vai refletir no corpo. Então, a gente sabe que a corporidade, ela vai expressar de algum modo. Então, nesse momento de dor, é o momento que ele coloca que ele estava tanto sentindo dor que ele não suportou. Ele terminou a aula dizendo que pegou uma faca, mas essa faca não estava molada e não cortou. E ele chegou a mostrar, né, na câmara para a psicóloga que ele está em atendimento, né? Então, começou a cortar, mas não cortou assim muito, mas começou. Então, é um momento que, assim, a gente tem que ter o cuidado, porque, né, já está no pensamento, já está na ação, na tentativa, né? E a gente sabe que o risco também, né? A gente sabe de vida também, né? Dependendo do corte, né? O local. Então, a gente tem trabalhado com ele, assim, como que ele pode estar diante de si, do outro, né? O que pode ajudar ele a manter vivo, quem são as relações de apoio, a gente trabalha muito a questão da comunidade, né? Os recursos que a pessoa tem, nesse momento, como a força vital dele, psíquica, está enfraquecida, então aqui a gente busca trabalhar essa confiança que ele pode ficar bem, então ele estava com muita dificuldade de falar no atendimento online, porque ele ficava com medo de alguém escutar e, né, na porta, colocar o ouvido. A gente tem que pedir para colocar o fone de ouvido, né? Mas ele estava muito assim, preocupado de alguém abrir a porta, de escutar as coisas, né? Essas questões dele, pessoais. Então, ele, né, em alguns momentos, ele escreveu algumas coisas que ele não quis falar, mas no chat ali da plataforma ele escreveu. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de trabalhar a confiança dele, né? Essa relação interpessoal, intersubjetiva, que a STAI coloca muito, né? A empatia através desse acolhimento, de se aceitar, se reconhecer como é, né? A sua existência, do gosto da vida, que vale a pena viver. Ele faz uma faculdade, né? Ele buscou ajuda porque ele percebeu a necessidade de ajuda, de apoio. Então, assim, a gente pode ajudar ele diante dessa circunstância, né? Ele pode também fortalecer o seu eu através dos sentimentos, digerir, elaborar. Então, a gente vai dando feedback através da intervenção ali, ajudando ele também, essa autoavaliação, essa autorreflexão, né? Dele se perceber também, como é que ele está, os conflitos, o que está incomodando na relação com o outro, né? Então, tudo isso vem contribuindo com que ele começa também a falar disso, né? Digerir, e a gente, através da empatia, ele começa a ter essa empatia com ele também, esse amor consigo próprio, né? Que Edith Stein coloca, e aquela questão, né, que a gente deve ter cuidado de ajudar, até porque a gente ajuda na tomada de consciência. Então, como que eu ajudo nessa tomada de consciência, né? Então, essas questões, elas são muito importantes, porque vai ajudando a gente se situar. E os recursos, né, como eu já disse, para lidar com essa raiva, esses conflitos, né, que a pessoa tem. Então, tem uma fala, né, da Edith Stein que ela coloca, né, a gente tem que deixar essa luz interior vir, então abaixar essa ansiedade, minimizar esse sofrimento humano, né, que ele está vivenciando, essa crise. Então, nesse momento da aceitação, né, ele precisa desse apoio,
Então, como Edith Stein coloca, né, uma luz interior que ilumina o fluxo de vivências, de modo que consciente, né, que ilumina, que orienta o caminho vivido. Então, a gente precisa dessa luz interior para guiar, né, a nossa vida como uma bússola, né, pensando no navio, né, a bússola, se ela rompe, você perde o sentido, né, então a gente vem desesperado, sem rumo, sem sentido de vida, né, sem gosto para viver, muito desanimado com o curso, com a vida, com tudo, né, bem em crise mesmo existencial. Então, é um momento que a gente está trabalhando ele situar, né, dele ajudar ele a apropriar a própria vida e a gente trabalhar fortalecer o seu eu para que ele possa também ser protagonista de si mesmo, né? Então, concluindo, é isso que eu queria dizer, né? Como a experiência como supervisora e como psicóloga, e como professora, orientadora, né? A gente tenta sempre nessa relação com o outro, né? Se colocar na relação com o outro, nessa interpessoalidade ou intersubjetividade, possibilitando uma escuta sempre acolhedora, empática, humanizada, sem julgamentos, né? Com o intuito de olhar o outro, né, integralmente como ele é, né, como ele se apresenta, né, a sua singularidade. Então, o que é o ser humano para essa pessoa, né, que chega diante para mim, olhando ele como singular, não como um diagnóstico, não como um número, né, e peculiar, e ajudar a descrever, né, como ele sente, ajudar a trabalhar a compreensão, a experiência de si mesmo, que ele faz na relação consigo, com o outro e com o mundo, com a sociedade. E eu vou concluir uma questão que a Lisbelo coloca, que ela sempre vem trazendo, né, para a gente essa contribuição, e no livro também ela até trouxe, né, desse livro Psicologia Fenomenológica e Saúde, que ela vem colocando o que vem a ser saúde, né? Como a gente pode ter esse bem-estar? Então, no fundo, ela coloca que se não é uma possibilidade da gente compartilhar com esse equilíbrio e serenidade um estilo de experiência comum do ponto de vista corpóreo e psíquico, né? No sentido que a gente sabe que tem pessoas que estão com transtorno mental que não tem possibilidade de fazer um estilo, mas a gente pode tentar um esforçar o estar com também, estar perto, estar com o outro, né? Esse acolher, mesmo que a pessoa pode não conseguir algumas coisas fazendo um estilo de experiência comum, né? De relacionar com com a sua corporidade, com a psique, com o espírito, mas que ela possa fazer algumas coisas, de estar junto, né? De tentar fazer essa experiência. Então, assim, às vezes a gente sabe que o atendimento psicológico não é suficiente, a psiquiatria não é suficiente, por isso que a gente precisa, como agora, essa roda de conversa, um espaço para a gente falar sobre isso, né? Ter essa possibilidade de trocas, né? Então, penso que isso enriquece tudo o nosso trabalho, oficinas terapêuticas, tudo isso vem contribuindo para que a gente ajuda a buscar o equilíbrio nesses jovens, né, que buscam atendimento, assim como, né, além desses universitários, como a Andrelina colocou também, né, enquanto no trabalho na escola, no ensino médio, também atuando ali, né, com essas rodas de conversa, né, essas oficinas, no sentido de contribuir também em grupo, numa comunidade, né, não só sociedade, como diz Edith Stein, essa construção a gente se faz em comunidade, né? A gente se constrói, a gente cresce, e isso que a gente aprendeu a gente pode partilhar com o outro. É isso, muito obrigada. Compartilhar. Muito obrigada, professora Joelma, obrigada, Andrelina, foi maravilhosa, assim, as duas falas, foi muito interessante. Eu tenho algumas questões aqui no chat, tem uma que a Andrelina já respondeu, já vi lá, mas tem uma que não foi, foram duas perguntas colocadas pelo Antônio Marcos, ele ainda está aí. Uma é para Andrelina, mas acho que também pode ser para Joelma, porque ele falou depois da fala da Andrelina. Edith valoriza muito a questão da perspectiva antropológica inerente a toda ação educacional, porque essa visão mesmo, sem perceber, perpassa o trabalho dos educadores.
Então, ele pergunta, e muitas vezes isso não é refletido. Você encontrou essa dificuldade nas formações de professores? Eu acho que quando a Andelina estava comentando que ela teve falar também não só com os alunos, mas também com os professores, né? E a outra pergunta que eu acho que dá para as duas aí é como se iniciar a abordagem da questão do ser como corpo e espírito num ambiente escolar, sem que ela seja confundida com aspecto religioso e aí obstruída, né, por aquele ambiente, argumento laico. Então, tem essas duas perguntas do Antônio. Eu vou responder a primeira, que traz um pouco da experiência, e aí a Joelma pode responder a segunda, e eu complemento um pouquinho da experiência quanto pesquisa e também quanto área de atuação. Eu vi que as pessoas ficaram bem curiosas sobre a aplicação prática do método e a continuidade do trabalho, né? Como eu falei, é exatamente uma das repercussões de ter sido utilizado o método fenomenológico a partir de Russell e de Edith Stein foi exatamente essa atuação mais para o coletivo do que para o indivíduo, né? Não negando o indivíduo, como ela mesma fala, como a Joelma muito bem colocou, mas trazendo a consciência desse eu também em comunidade, levando em consideração que o adolescente ele está em construção da sua identidade, quem sou eu no mundo. Conflitos são naturais. O que não é natural? É como ele lida com esse conflito, né? E qual é o nosso papel? Ajudá-lo a encontrar outras maneiras, como a gente mesmo colocou, menos autodestrutivo e mais conscientes de quem ele é nesse processo. E aí entra nessa dimensão do espírito, que, na perspectiva de steiniana, que não é um espírito no sentido religioso, mas um espírito no sentido de eu sou consciente do meu eu, né? Na tomada de decisão, na motivação, quando ela fala dos atos livres e dos atos impulsivos, que foi um dos conceitos que eu trabalhei muito dentro da dissertação, quando a gente vai... Foram uma das coisas que foram questionadas, por exemplo, é um comportamento compulsivo obsessivo. A gente tenta muito não patologizar, não colocar numa caixinha um termo exatamente por isso, porque na perspectiva fenomenológica a gente não quer uma categoria, a gente quer o indivíduo como ele se apresenta. Então, qual foi o grande trabalho quando a gente passa para a formação? Hoje a gente só tem uma escola com a formação, que é a escola que eu trabalho, também devido pelas condições, né, que a intenção é que a gente começasse, ampliasse, mas a Joelma está aqui, a gente já tem uma pretensão de ampliar para outras escolas do estado, porque já tem interesse. E aí, como é que foi esse trabalho na escola a qual eu atuo? É, sim, muito difícil trazer a consciência aos formadores, aos pais, do que se tem formado de senso comum em relação ao adolescente, em relação ao comportamento e ao aspecto patológico, né? Porque a gente busca muito o porquê ou o quê, que são perguntas advindas do positivismo, né? Então você quer saber a causa. Muitas vezes, e aí dentro dessa perspectiva, o como é o mais importante, né? E esse como, que é uma pergunta que ela deve ser feita, que vai fazer o diferencial. Então, muitas vezes, eu me deparei com a seguinte situação. Esse problema não existia até você falar. Então, você falou, o problema passou a existir. E aí a gente traz outro questionamento. Aí a gente traz o questionamento, professor, por exemplo, quando eu ouvi isso, eu acredito que você não precisa, porque o professor ele também tem a vivência dele, a gente precisa entender o que ele está passando, porque para ele não é fácil. Você, enquanto formador, você precisa ter essa consciência que você não está ali para criar um ringue, mas para facilitar uma compreensão. E eu acredito que essa é uma perspectiva da fenomenologia, de permitir esse olhar do outro que você está levando o conteúdo e do outro que está recebendo também, né? E aí eu sempre trouxe muito do questionamento, ok, professor, mas e se nós refletirmos como é que estava no início do ano? Você já teve algum aluno na sua turma que ele mantinha um comportamento de uma forma e de repente ele mudou? Como que ficou o rendimento desse aluno? Como ele se relacionava com você e com os demais posteriormente? Então, o sentido de trazer esse professor a refletir e não dar uma resposta pronta para ele, porque na realidade nós
temos a tendência de buscar uma resposta muito pronta, né? Você pergunta assim, é preto ou branco? Depende, você está olhando em que perspectiva, né? Então, assim, a formação, tanto que a gente estruturou em 7 módulos, a formação traz a perspectiva de entender o que é o fenômeno da autolesão, em perspectiva macro. Depois, a gente traz a perspectiva de entender a escola, qual o papel da escola, qual o papel dos educadores, e não é uma transferência de responsabilidade, no sentido de que agora é papel do professor fazer o diagnóstico, do professor fazer a terapia. Não é isso. É isso que é importante a gente entender. Mas é no sentido de eu não preciso ser um psicólogo para ter um olhar atento que aquele meu aluno modificou o comportamento, que aquele aluno ele tinha uma postura carinhosa e agora ele é ríspido, que aquele aluno ele vinha de forma esportiva e agora ele está usando, no calor de 40 graus, uma camisa de manga comprida, que aquele aluno ele participava das aulas de educação física e era comunicativo e agora ele não participa. E entender que você tem limites, né? Quando eu trabalhei com os professores, eu trabalhei também essa consciência de entender o que de entender como eles podem proceder, mas de entender que existe um limite, que você pode ir até determinado ponto e que outro ponto é muito produtivo e muito saudável você dizer assim, oi, você pode me ajudar? Para onde é que eu vou? Tanto que tem um dos módulos que é a rede de apoio família, rede de apoio psicossocial, município e estado, que é para que eles conheçam, por exemplo, que eles têm, além da escola, para onde correr, né? Qual é a unidade básica? Como que eu acesso a unidade básica? Um CAPS, como que eu acesso um CAPS? Eu, enquanto escola, eu observei um comportamento, como que eu lido a partir do momento que eu observei? Como que eu chego nesse aluno? E os demais que não fazem um comportamento, como que eu lido com os demais que não fazem? Então, assim, a perspectiva da formação é nesse sentido, de não criar, não é no sentido de criar um modelo, um protocolo, mas de criar situação no qual esse profissional ele se sinta mais seguro no sentido de dizer assim, Andrelina, eu entendo, eu compreendo, porque eu ouvi isso de professor, mas eu opto por, se eu identificar, eu chamar uma outra pessoa. Eu não me sinto à vontade de chegar e abordar um aluno. Tudo bem, perfeito. O que isso quer dizer para mim? Você já tem consciência das suas limitações, mas você não abriu mão de identificar uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, no lugar de você virar as costas, o que ele faz? Ele diz assim, olha, fulano não está tão legal, você pode nos auxiliar? Como que a gente pode fazer? E aí, algumas ações que surgiram disso foram as rodas de conversa, como eu falei. A roda de conversa ela surge tanto pela necessidade do contato das entrevistas, mas ela surgiu também pelas formações, porque o que acontece? Não adianta você trabalhar somente o aluno que mantém o comportamento de autolesão. É importante entender que aquele aluno está inserido numa sala de aula de, às vezes, 25 alunos, de outros 25 alunos. Ele está na hora do intervalo, ele vai compartilhar com os pares aquilo que ele está fazendo. Então, é importante que a escola também pense em como lidar com o outro que ainda não faz, né? Mas que pode vir a querer fazer em algum momento de angústia. Então, assim, nesse sentido, aí a gente trabalha com as rodas, e as rodas elas têm dado muito resultado, porque a gente tem participantes nas rodas, inclusive amanhã eu tenho uma roda com pais, com os pais do colégio, a roda é online, e na outra semana eu tenho 2 rodas de conversa com os alunos da 3ª série do ensino médio, são alunos de 16, 17 anos, também online. Aí essas rodas elas funcionam da seguinte forma: os alunos eles não são retirados da sala de aula para o contraturno. A parceria é feita junto com o professor na sala de aula. Então aí o professor e essa turma, se o professor sente à vontade, ele participa. Se o professor ou a turma, é sempre tudo muito conversado, para que seja uma linguagem clara. Se o aluno diz assim, olha, a gente não se sente à vontade se o professor estiver na sala. Aí há o diálogo com o professor para que o professor não participe, mas não no sentido assim, você não pode participar, mas no sentido assim, olha, num outro momento,
você poderia participar, mas nesse primeiro momento, eu acredito que os alunos não se sintam tão à vontade. Então, todas as rodas, ela acontece junto com a disciplina. E aí, o feedback que eu recebo dos professores, das rodas com os alunos eu não perdi uma aula, na realidade, eu ganhei com aqueles 50 minutos que foram cedidos para um diálogo com os alunos, porque os adolescentes eles tendem a modificar o comportamento posterior, modifica a postura com o professor, não só com aquele, mas com os demais. Hoje a gente conseguiu estruturar dentro da escola uma participação mais ativa dos alunos, os próprios alunos têm buscado mais se sentirem parte da escola, que foi uma das coisas que eu percebi na pesquisa, é que o aluno ele frequenta 11 anos de educação básica, mas ele não conhece a educação básica. Então, ele é um depositório, né? Então, o que a gente quis desconstruir é que um dos resultados da minha pesquisa é que não é só os conflitos, acho que tem alguém que falou de comunidade, a rede de apoio, não é o questionamento desses adolescentes não é simplesmente com conflito familiar, mas é o conflito no contexto escolar também. E aí é importante entender que a escola ela também tem uma participação nesse processo de adoecimento e que fala-se de espaços saudáveis, não é só simplesmente eu ceder uma sala para uma vez por semana fazer a terapia de grupo, fazer uma sessão de grupo, mas é mudar mesmo a estrutura de como essa escola está proporcionando um espaço para que esse aluno seja ele mesmo, para que esse aluno questione a metodologia, para que esse aluno diga se aquela forma de avaliação é a mais adequada, para que esse aluno diga assim, eu não entendo esse conteúdo e não ser deixado de lado. Então, hoje a gente tem essa perspectiva, a gente diz assim que hoje a psicologia ela trabalha dentro do contexto da escola numa perspectiva tanto do coletivo com relação ao serviço, quanto no coletivo no sentido da preparação no serviço. Hoje eu sou só uma psicóloga na escola, mas eu não trabalho só, porque eu trabalho em uma equipe multiprofissional. Então, quando a gente pensa, inclusive as rodas, os eventos, sempre a participação no convite. Bora, professor, você pode participar, você quer participar, a gestão quer participar, a coordenação, a orientação, porque a escola ela se faz dessa forma, o aluno, a família, porque quando a gente envolve quem de fato está participando ali do cotidiano, ele enriquece, porque aí são outros olhares. E aí a gente descaracteriza aquele, né, que o psicólogo está na escola para fazer um trabalho clínico, e não é, né? A gente não faz saúde só para um indivíduo, como a Joelma bem colocou um conceito de saúde de Alice Bello, que é exatamente essa perspectiva de uma totalidade. Então, como que a gente fala de totalidade se a gente está olhando para a pessoa sobre uma perspectiva, né? Sobre apenas o aspecto individual? E sim, eu vou dizer para vocês que eu ainda ouço de professores dizer assim, mas o problema é o aluno. Não, o problema não é o aluno. Se o aluno está com algum problema ou está apresentando uma perspectiva, a gente precisa entender aonde está esse aluno no contexto, né? O que ele está vivenciando, como é que está a experiência dele. E mesmo em pandemia, hoje o trabalho, e aí eu digo novamente, é em reflexo também da perspectiva teórica, de pensar esse indivíduo, esse coletivo que está estudando em casa, mas que perdeu essa relação social. Como que a gente pode resgatar isso, né? Como que a gente pode resgatar essa empatia, esse olhar para o outro, sem esse outro estar tão próximo de mim fisicamente? Então, hoje o nosso trabalho, a gente tem conseguido um pequeno retorno com as rodas, mas a gente está preparando já uma nova etapa, até porque a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Então, eu digo assim que a minha formação, por exemplo, na minha época de graduação, eu tinha interesse para organizacional. Quando eu fiz concurso, caí na área educacional e a minha grande surpresa foi também junto o mestrado e a inquietação. Então, junto surgiu eu digo assim que eu não estou completa. Então, todo dia que eu chego no trabalho, é um trabalho novo exatamente por isso, porque está no contexto da escola, é a gente buscar formação todo dia. É a gente entender que o meu copo está sempre em continuidade e que eu não posso ser severa nem com o outro e nem comigo nesse processo de formação. Tanto no aspecto de construção de algo, quanto no aspecto de dizer assim, fulano é isso ou fulano não é aquilo, porque isso não é
permissão, né? Então, eu acredito que seja nesse sentido. Não sei se eu consegui responder um pouquinho, se a Joelma quer complementar, mas pelo que eu vi nos comentários, as dúvidas em relação à pesquisa e à continuidade, tem sido isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Ai, foi ótimo, Andrelina. Não sei, a gente já passou um pouquinho do horário, mas se a Joelma quiser dar fazer um fechamento, eu vi que ela já colocou do simpósio, muito bacana, eu já me inscrevi, já faz... Já vi. A respeito da pergunta, né? Eu já até perdi, se puder repetir. Aquela pergunta com relação, quando você fala do ser humano total e fala dessa relação corpo, alma, espírito, se isso não acaba gerando um preconceito, né? Por a gente estar no ensino que se diz laico e se pensa muito, confunde às vezes esse espírito com a dimensão da espiritualidade. A gente sabe que isso não é necessariamente a mesma coisa, né? E se você, o Antônio, ele pergunta se isso foi um problema, assim, se isso é algo que vocês tiveram dificuldade de lidar ao iniciar essa abordagem da questão do ser como corpo e espírito no ambiente escolar, sem ser confundido como um aspecto religioso, né? É isso. Agora eu estou com o meu computador e celular. Vai dar, eu vou desligar um. Eu vou deixar aqui só o celular. Então, me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Na verdade, a gente sabe o preconceito, assim, às vezes tem alunos que conseguem contribuir, assim, perceber a contribuição do método, né? Da proposta do conceito, o que é o ser humano para Edith Stein, né? Essa contribuição na totalidade. Então, quando a gente tem essa visão mais humanista, no sentido de olhar o ser humano com totalidade, isso já faz parte, de uma certa forma, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. A gente coloca corpo, psique, né? Questão fisiológica, né? Psíquica e espiritual. Então, a gente já vem vivendo isso, né? A abertura para a espiritualidade tem aumentado, não só no Brasil, como no exterior, os estudos. Então, você já vê pesquisadores renomados colocando essa dimensão espiritual como meio para ajudar o outro, né? Então, interessante a pergunta, porque a gente sabe que pode produzir saúde mental, pode promover saúde mental, e às vezes não é que a pessoa tem uma religião, às vezes até a espiritualidade, independente de religiosidade, ter uma religião, a espiritualidade ela é mais ampla, que coloca o sentido da vida. Então, se eu proponho um olhar que eu consigo olhar a pessoa na totalidade, compreender o outro como ser humano, como singular, não generalizar, como a psicologia dentro do positivismo coloca, né? Então, a gente coloca ali, eu tenho que buscar os sintomas, eu tenho que fazer um tratamento, eu tenho que fazer um prognóstico, é a cura. Aqui, a gente trabalha, não é que a gente não vai identificar os sintomas, mas a gente olha que tem um ser humano diante da gente. Então, a gente tem um olhar humanizado, vamos dizer, nesse cuidado humanizado, olhando que ali tem uma pessoa que tem uma experiência. Então, ajuda a pessoa a olhar para a sua experiência e tomar consciência da sua experiência, né? Então, isso seja na escola, seja com meus alunos, seja, né, com os alunos de sala de aula, seja do estágio, seja do acolhimento psicológico presencial, o plantão psicológico que eu realizo, né, no SAP, quando está, né, em época que não é pandemia, né, numa época tranquila, e agora a gente está com esse trabalho, acolhimento psicológico online. Então, assim, tem pessoas que conseguem perceber, né, que ajuda a olhar o ser humano para além, né, de transcender.
Então, nesse sentido, quando a pessoa consegue apreender de fato a compreensão, que não é mais uma teoria para a psicologia, ela vem como modo de olhar o ser humano e Muito o bom essa mundo, colocação. né? Então, ela é Aham. mais que uma perspectiva teórica. Então, Teórica, quando a gente uma utiliza outra na teoria, né? clínica, é no Uhum. sentido dessa visão de totalidade que dentro da psicologia, nessa visão mais humanista, a gente tem de olhar a saúde, o que é saudável no outro, né? Então, aproxima essa psicologia humana, né, com essa fenomenologia antropológica, né, que a filosofia vem contribuindo para a gente fazer esse diálogo de saberes, né, que a gente consiga, no caso, não substituir uma ou outra, mas como que essa né, disciplina ou essa ciência pode contribuir, né? Como que a filosofia pode contribuir para nós? Então, ajuda a fazer as perguntas que são essenciais do ser humano, né? Como eu disse, que às vezes a pessoa ela está ali adormecida porque não se permite olhar para as perguntas, né? Nem que seja lá os fantasmas, né, de noite, mas tem que olhar quem sou eu, para onde eu vou, tem que ajudar a tomar contato, né, com essas questões para ajudar a responder. A gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, é preciso olhar para essas perguntas, nem que fique sozinho com os fantasmas dentro do quarto, mas deveria, né, procurar escutá-las e buscar responder em algum momento. Obrigada, Joelma. E olha, foi feita uma sugestão que eu acho que pode ser uma inspiração para vocês. Quando essa formação for ofertada na modalidade online, nos convide, né? Essa formação que vocês estão pensando, né? Que já está sendo feita, né? Que a Andrelina falou nessas etapas. Quem sabe, né? Isso pode sair assim né, do território e via online poder ajudar também outras escolas, outras pessoas que estejam interessadas, né? Muito Quem bacana. sabe, de Eu repente acho abre uma rede, né? não é Não vai muito ser só. bom, Aí online dá para fazer com não várias é? escolas, né? Quem trabalha em escolas, né? Com Pode-se certeza. pensar, são coisas para refletir, né, Andrelina? Pensar essas possibilidades que estão sendo criadas, né, também, né? E eu acho que esse Porque agora a seminário gente também é um entrou para o lugar, mundo das TICs, né? é Aulas verdade. tecnológicas, então assim, a gente está entrando Uhum. nesse mundo, É, então, né, assim, já não está tão distante como era antes, né? Já está mais é próximo, verdade. já está mais familiar. Com certeza. Eu queria agradecer muito esse tempo de vocês duas. Muito obrigada mesmo. Foi super enriquecedor. Para mim, pessoalmente, foi muito, muito, muito bom. Obrigada, Andrelina. Obrigada, Joelma. E com certeza a gente vai acompanhar. Nós vamos desenvolver colocar o link, já foi colocado aqui, mas do livro de vocês, e a gente vai continuar com contato, porque é muito, muito bom a gente poder ter esses vários olhares, assim. Eu acho que isso é muito bacana, isso me chamou muito atenção num dos seus slides, né? Que, no fundo, é uma coisa que a professora Ângela fala muito, essa relação de reciprocidade, né? Que a gente dialoga com o outro, inclusive para trazer luzes para a nossa própria identidade, né? E complementar coisas que estão faltando. Então, foi muito com essa visão assim que eu quis chamar a Andrelina, e depois tive essa inspiração e a sua generosidade com né, com todas essas dificuldades. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, do coração, e que a gente possa dar continuidade, né, a essas pesquisas, e que muitas outras pessoas se motivem a olhar o ser humano, né, nessa sua totalidade, de um modo mais humano, realmente, né, inspirado lá na nossa Edith Stein e no Russell também. A gente também agradece, né, Joelma? A gente diz assim que a gente virou mãe e Agradecemos o filha. carinho, a acolhida, com certeza. Assim. Esse espaço para a gente estar também colocando, partilhando, poder trocar experiência, né? E assim, agradecer, obrigada, Cecília, por esse espaço, né? E a gente segue aí as discussões, né? Como eu disse,
vai ter o terceiro seminário de Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica, né? O primeiro seminário internacional, como eu coloquei aí. E a gente continua essas discussões, vão ter outras pesquisas, outros pesquisadores. A professora Ângela Alice Bello vai abrir a conferência, né, no dia 3. Então, todos estão convidados. É só fazer inscrição, vai ter certificado, é gratuito, tá bom? Eu assisti o do ano passado em Curitiba e foi incrível, foi maravilhoso. Eu fiquei assim, encantada. Nos encontramos lá, né, Cecília? Isso. Então tá, gente, obrigada, uma boa noite a Um beijo. todos. Um beijo grande, Beijo. Obrigada, muita Obrigada por gratidão aí tudo. por todos. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau. Tchau, Andrelina, tchau.